sobre a fé. Nós temos lá como base em Hebreus, capítulo 11, dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se não vê, mas a certeza daquilo que a gente espera. Então, hoje nós vamos falar sobre a vida eterna. E como o próprio tema já está nos falando aqui, tem alguém com o microfone ligado ainda, tá, irmãs? Como o próprio tema tem nos falado aqui, o ápice da fé, a gente trazendo para essa definição, a palavra ápice quer dizer topo, cume, ou seja, é a última coisa que nós vamos alcançar. Então tem todo um processo, tem todo um viver aqui na Terra para que no futuro, um dia em que Deus determinar, nós, se perseverarmos até o fim, nós venhamos alcançar a vida eterna. Amém? Eu acredito que todas nós, todos aqueles que aceitam a Jesus como o único e suficiente, Pai do Senhor, irmão Zirene, como o único e suficiente Salvador da sua vida, ele já tem como seu objetivo alcançar a vida eterna. Porque nós sabemos que existe a vida eterna e a morte eterna. Aqueles que também irão padecer na eternidade por ter negado a Cristo Jesus como o único Filho de Deus. Então, nossa primeira reflexão, João, capítulo 10, versículos 27 e 28. Hein? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Nós somos considerados ovelhas do Senhor Jesus, mas a autenticidade dessa ovelha, de ser ovelha, não adianta apenas dizer que é, né? Nós sabemos disso. Nós precisamos ouvir a voz do nosso pastor. E quem é o nosso pastor? O nosso Jesus. Ele é o bom pastor. Então, a autenticidade dessa ovelha é em ouvir. Então, como eu falei, como a vida eterna é algo que nós vamos alcançar no futuro, é o que está no topo, a última coisa a ser alcançada. Mas para viver aqui na Terra, para alcançar a vida eterna, nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos à voz do nosso pastor. Amém? Em Gálatas, capítulo 6, versículo 7 e 8. Gálatas, capítulo 6, versículo 7 e 8. Diz assim: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Ou seja, se vivermos segundo o Espírito Santo de Deus, dando bons frutos para o reino de Deus, nós vamos colher o quê? A vida eterna. É o que nos aguarda daqui a algum tempo. E não está longe, né, irmãs? Mas precisamos estar com os nossos ouvidos atentos. E eu quero focar muito nisso. Porque em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se a gente for analisar esses tópicos, uma coisa vai puxando a outra, né? Existe a vida eterna. Para alcançar a vida eterna, eu preciso ter fé. Fé em quem? Em Jesus Cristo. Mas para que minha fé venha a ser desenvolvida, a ser fortalecida, eu preciso ouvir. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Jesus
Ele é a verdade, ele é o caminho. Então, os nossos ouvidos precisam estar atentos para receber as orientações do Senhor. Então, nós temos uma frase muito comum nas 7 cartas que foi, para as 7 igrejas da Ásia. Toda carta, no finalzinho dela, sempre tem a frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todas as igrejas receberam recomendações, exortações, promessas para o que elas iriam alcançar na vida eterna. Mas para isso era necessário seguir as orientações que eles estavam recebendo da parte do Senhor Jesus. Não era de qualquer jeito que iriam alcançar a vida eterna. É pela fé, é pela perseverança em Cristo Jesus, obedecendo a sua voz. Então, para alcançar a vida eterna, eu preciso ter fé, e para ter fé é necessário ouvir a palavra para que eu me aproxime mais de Deus. Oséias capítulo 6, versículo 3, na parte A, diz assim: Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Isso nos faz entender que não pode ser uma coisa de um dia ou de uma semana, porque Jesus também vai dizer lá nas cartas que foram para as igrejas da Ásia, de que aquele que perseverar até o fim, ao que vencer, dar-te-ei, ao que vencer, ele repete muito essa expressão, ao que vencer, ou seja, um atleta, ele tem o seu objetivo, não é isso que Paulo diz? A sua meta é alcançar um prêmio. Então, o nosso prêmio é a vida eterna. Só que para eu alcançar a vida eterna, eu preciso trilhar um percurso. E eu, abrindo um parênteses aqui rapidinho, eu tenho um testemunho pessoal, já até contei na igreja, sobre essa questão de percurso, né? As irmãs sabem que eu caminho, Juju agora está caminhando comigo, né, Juju e Lívia. E o Espírito Santo, ele ministrou algo no meu coração muito, muito interessante. Quando eu cheguei aqui, eu vim de Teresina, caminhava lá, mas eu não tinha muita resistência. Eu sentia muitas dores. Eu não conseguia correr 1 minuto. Era terrível, eu não tinha fôlego para nada. Quando eu cheguei aqui, eu persisti nesse objetivo, nesse propósito, em manter essa atividade física, sair do sedentarismo. E aos poucos, de acordo com os meus limites, eu ia às vezes até um pedacinho, às vezes ia até o suco, aí a fábrica aqui do suco, né, que depois do trevo. Depois eu ia até a casa do pastor, depois eu descia até mais um pouquinho até outro trevo. E fui fazendo assim. Um dia, uma semana eu só estava correndo 1 minuto. Depois, na outra semana, eu já estava correndo mais 1 minutinho. O importante é que eu não parei. O dia que eu consegui correr da casa ali do pastor até ao trevo, o Espírito Santo falou no meu coração o seguinte: perseverar na dor te dá resistência. Então só vai chegar no céu, só vai alcançar a vida eterna aquele que tiver resistência, aquele que perseverar até o fim. Nós vamos sentir dores, nós vamos ficar sem ar, sem fôlego, mas nós temos que pensar: eu preciso alcançar o meu prêmio, e o meu prêmio é a vida eterna. Mesmo muitas vezes andando, às vezes eu vou andar, às vezes eu vou correr, às vezes eu dou mais uma corridinha mais acelerada, depois eu dou mais uma devagarzinha, mas eu não posso parar. O importante é não parar, estar atento. E diversas vezes eu tive essa experiência, para a glória de Deus. O Espírito Santo falava sempre comigo: você consegue. Às vezes eu correndo ali, falei: Senhor, eu não aguento mais, eu não tenho fôlego para chegar até o final da pista. E o Espírito Santo me incentivando, eu digo que ele foi o meu personal, me falando: você consegue, vai até o fim, você vai conseguir, vai seguir em frente. E eu consegui. Hoje eu tenho resistência, para a glória de Deus. E no período da pandemia, né, nós paramos, né, de caminhar, o pessoal ficou com medo, todo mundo enclausurado em casa.
Aí depois retomei aos poucos. E eu perdi aquele fôlego, né? Porque a gente perde, fica parado muito tempo, perdi aquele fôlego. E o Espírito Santo ministrou no meu coração a seguinte coisa: quando eu voltei do percurso onde eu tinha que correr, era acostumada a correr, eu conhecia o percurso e sabia que podia conseguir. E eu falei, eu não aguento não vou aguentar não, tô muito tempo parada, não vou aguentar ir até o final. E o Espírito Santo falava, você já conhece esse percurso, você sabe que você consegue, então não para, você pode ir até o final. Então, irmãos, o que vai fazer a diferença na nossa vida cristã para chegar ao ápice, né, da fé é a nossa persistência e ouvir o Senhor Jesus falando conosco através do Espírito Santo, ministrando ao nosso coração através da sua palavra, as instruções que precisamos adquirir para alcançar a vida eterna. Mas, definições do verbo ouvir. Eu encontrei 4 definições aqui. A primeira é ouvir, ele significa perceber sons. E também ouvir, tomar conhecimento de algo, de alguma coisa. Ouvir falar nisso. 3, prestar atenção. E 4, obedecer e acatar. Se a minha fé ela está firmada em Cristo, automaticamente eu almejo a vida eterna. Porém, não basta apenas perceber que o que o Senhor está falando, ou ouvir apenas falar, ou por algum instante prestar atenção, se eu não obedecer. Porque quando Jesus fala lá nas cartas para as 7 igrejas, quem tem ouvidos, ouça. E esse ouvir é acatar, é obedecer às instruções. A fé não vem pelo ouvir? Então aí está. Nós precisamos acatar, obedecer para alcançarmos a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Ouço a voz do meu pastor ao passo que leio a sua palavra pelo discernimento do Espírito Santo. Perseverando assim, não seremos enganados pelo ladrão, que tem como objetivo destruir, dispersar o rebanho do Senhor Jesus. João, capítulo 10. João, capítulo 10, a partir do versículo 1. Quem puder, me acompanhe aí, que essa passagem é muito interessante. Que diz assim, tem como título Jesus, o bom pastor. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes estas parábolas, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge.
e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Aleluia, glória a Deus. Mas para que a cada dia a minha percepção auditiva e espiritual esteja aguçada em relação à voz do meu pastor, eu preciso me recorrer lá em Oséias 6, que nós lemos 3. Sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Por quê? Porque se eu não tivesse discernimento, eu serei enganado pelo ladrão que vem para dispersar e destruir as ovelhas. Então, a vida eterna, nós temos o objetivo de alcançá-la, é o nosso prêmio após essa corrida, né, que nos está proposta. Então, nós precisamos estar muito atentos nesses últimos dias, irmãos, porque o inimigo, ele sabe que o destino dele já está selado, já foi profetizado, está escrito para onde ele vai, ele já está condenado. Então, a maior vingança dele é arrebatar o máximo que ele puder do aprisco do Senhor. É por isso que nós, como ovelhas de Cristo, precisamos estar atentas e, através do Espírito Santo, perceber de quem é a voz que eu estou escutando. É a voz do meu pastor? O pastor que dá vida por mim? O meu Jesus? É essa a voz que está me guiando? Então, nós precisamos prestar atenção por quem estamos sendo guiados e conduzidos nesses últimos dias, amém? O que nos aguarda? Maravilha, novo céu e a nova terra. Então, a vida eterna, ela vai... Ligação chegando. A vida eterna, o que nós vamos alcançar, lá estará nos aguardando o novo céu e a nova terra. E eu acredito que para quem já leu o que a palavra diz sobre a cidade santa que está preparada para os filhos de Deus, aqueles que perseverarem até o fim, toda vez que lermos, nós vamos nos alegrar no Senhor, nós ficamos esperançosos, a nossa fé é fortalecida, porque grandes maravilhas, e os nossos olhos nunca viram, e a nossa mente não consegue alcançar aquilo que está preparado para nós. E só irá chegar lá, como eu já falei, aquele que perseverar até o fim. Apocalipse capítulo 21, versículo 3 ao 8. Glória a Deus. Quem já tiver alguma coisa para estar complementando o nosso estudo de hoje, algum comentário, já vai anotando aí, porque logo em seguida eu vou dar a oportunidade para quem deseja falar, tá bom? Apocalipse capítulo 21, versículo 3 ao 8, que diz assim: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho.
Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte.